Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar os quadriláteros. Vamos aprender aqui sobre o teorema da base média. Para isso, é importante que vocês acompanhem o conteúdo com o livro aberto nas páginas 197 e 198. Vamos trabalhar esse conteúdo na nossa disciplina de geometria, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Bom, já temos uma noção de quais são os quadriláteros notáveis, certo? Então, é importante que vocês abram o caderno de vocês. Acredito que vocês devem ter isso aí notado no caderno de vocês. Quem são os quadriláteros notáveis? Nós temos o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango, o quadrado. Todos esses quadriláteros aqui, eles são notáveis, eles são convexos e apresentam aí lados paralelos. Então, são quadriláteros notáveis os quadriláteros que são convexos com pelo menos dois lados paralelos. Então, basicamente, essa é a definição fundamental de quadriláteros notáveis. Nessa videoaula, gente, em que a gente vai trabalhar sobre o teorema da base média, vamos trabalhar inicialmente com os trapézios. Vamos começar aqui nesse sentido, tá? Então, vamos focar aqui nessa imagem para a gente poder visualizá-la bem direitinho. Então, o que seria um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero convexo que tem pelo menos dois lados paralelos. Então, perceba ó, que esse lado BC ele é paralelo ao lado AD. Os outros dois lados, gente, não precisam ser paralelos para que seja um quadrilátero notável. Basta que apenas dois lados desse quadrilátero seja paralelo. Então, entendendo aí essa definição de trapézio, a gente parte aí para o teorema da base média, ok? Bom, então o que seria o teorema da base média? Temos aqui um trapézio. É importante entender que em um trapézio você sempre vai ter duas bases, que são as bases paralelas. Então, eu tenho essa base aqui, que a gente chama de base maior, e essa outra base aqui, que a gente chama de base menor. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nos segmentos que não são paralelos, ou seja, o segmento de A até B, com o segmento DC, nós vamos marcar um ponto médio, tá? Por isso que é importante essa palavrinha média, médio. Vamos marcar um ponto médio nesse segmento. O que seria um ponto médio? Que é esse que acabou de ser apresentado aqui. É o ponto, gente, que vai dividir esse segmento aqui ao meio. Então, o que é que acontece? Esse ponto que eu marquei aqui faz com que de A até E vai ter a mesma medida que de E até B. Então, eu vou traçar aqui para vocês, ó, que esse lado aqui vai ter a mesma medida que esse, pois nós marcamos um ponto médio que dividiu todo esse segmento ao meio. Da mesma forma, vamos marcar aqui nesse outro segmento que não é paralelo. Marcamos aqui o ponto F, dividiu esse segmento ao meio, e aí eu também vou estar marcando para vocês verem essa divisão, certo? Marcando esses pontos aí e entendendo sobre os elementos de um trapézio, vamos entender o teorema da base média, que diz o seguinte: o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases desses quadriláteros e tem medida igual à semissoma dessas bases. Tá, então peraí, vamos com calma. Foi traçado aqui, traçado não, foi marcado dois pontos médios. Então, o que é que diz aqui o teorema? Que vai ter um segmento que une esses dois pontos. Então, vamos traçar um segmento que vai unir esses dois pontos. Tá aqui esse segmento, uniu. Pronto. Então, esse segmento, dado aqui pelo teorema,
une os pontos médios dos lados não paralelos. Confere, esses lados aqui, eles não são paralelos e uniu aqui por esse segmento. Esse segmento que a gente traçou, ele é paralelo às bases desse quadrilátero, ou seja, vai ser paralelo às bases desse trapézio. O que quer dizer? Que esse segmento que a gente traçou aqui vai ser paralelo a essa base maior e vai ser paralelo a essa base menor. Então, pelo desenho aqui, vocês podem claramente perceber que realmente esses três segmentos aqui, eles são paralelos. Dado isso, nós vamos calcular a medida desse segmento aqui, desse segmento que a gente traçou através do teorema. E como se calcula esse segmento aqui? Através da semissoma das bases. O que seria a semissoma? Pessoal, semissoma é justamente a metade de uma soma. Então, se a gente está trabalhando com base média, ponto médio, tudo isso é você pegar o valor e dividir por 2. Sempre que a gente quer pegar algo pela metade, a gente divide por 2. Então, a semissoma, gente, é justamente pegar esses valores aqui e dividir pela metade, dividir por 2, tá? Interpretando isso matematicamente, que seria, eu vou ter que o segmento EF, ou seja, esse segmento aqui que a gente traçou através da definição do teorema. Esse segmento aqui é o segmento da base média. Ele vai ser igual à soma das minhas bases. Então, quem são as minhas bases aqui? Eu tenho a base AD, está aqui, mais a base BC, tá? Eu vou somar essas minhas duas bases. Mas como eu estou trabalhando com uma semissoma, ou seja, com a metade, e eu estou dividindo esse meu trapézio ao meio, então eu vou pegar, somar as duas bases e dividir por 2. Então, a gente chega aqui numa formulazinha, tá? Que a gente chama, essa formulazinha vai nos ajudar a trabalhar com o teorema da base média. Então, resumindo, para determinar o valor desse segmento de reta aqui, é somar as duas bases e dividir por 2. Entenderam? Muito bem. Bom, então, entendemos aí, através das nomenclaturas, o que é uma base média. É você marcar pontos dos lados não paralelos de um trapézio e traçar um segmento. E aí, você vai praticamente dividir esse trapézio ao meio. Mas, professora, existe trapézios diferentes, que a gente chama de trapezoides. Existe o trapézio retângulo, o trapézio isósceles, o trapézio escaleno. Em todos esses trapézios, é possível traçar uma base média? Sim, gente. Por quê? Porque todos esses trapézios aqui, eles têm dois lados paralelos, esse lado paralelo a esse, este lado paralelo a este lado paralelo a esse. Todos eles são classificados como trapézios porque eles têm lados paralelos. Assim também como eles vão ter dois lados que não são paralelos. Olha só, no trapézio retângulo, esse lado não é paralelo a esse, assim como este lado não é paralelo a esse, e assim como este lado não é paralelo a esse. Então, sim, em todos os tipos de trapézio é possível traçar uma base média. Então, basicamente, aqui a gente não tem valores definidos, tá? Porque a gente não tem a medida de cada lado, mas fazendo aí mais ou menos uma ilustração, teríamos mais ou menos o traço, tá? Da divisão de cada um desses trapézios nesse segmento aqui. Traçaríamos aí os pontos, marcaríamos os pontos que cortasse cada um dos segmentos ao meio e aí conseguiríamos traçar esses segmentos, tá bom? Cada tipo de trapézio desse, gente, a gente sabe, como é que a gente sabe que um trapézio ele é retângulo? Porque ele vai ter dois ângulos de 90 graus. Como é que a gente sabe que um trapézio é isósceles? Porque os lados não paralelos serão iguais, por isso que tem essa marcação aqui,
Se eu tenho duas marcações significa dizer que esse lado é igual a esse. E o trapézio escaleno? O trapézio escaleno, gente, ele não vai ter nenhum lado igual ao outro. Todos os lados aqui têm medidas diferentes, tá? Então, aqui, nessa parte da nossa aula, é somente para vocês entenderem que em qualquer tipo de trapézio, podemos sim traçar a base média, desde que você pegue o ponto médio de cada segmento não paralelo, tá bom? Muito bem. Visto isso, agora vamos para os exemplos, certo? Então, o exemplo é o seguinte: considere que o quadrilátero é trapézio e os segmentos com marcas iguais são congruentes. Determine o valor da incógnita. Então, o que é que acontece? Quando ele diz que os segmentos com marcas iguais, gente, ele está falando dessas marquinhas aqui, ó. Essa, ou seja, ele está dizendo que esse ponto dividiu esse segmento aqui ao meio, tá? Então, essa marquinha, esse lado é igual a esse, assim como você está vendo essas marquinhas aqui, então esse lado é igual a esse, tá? Tendo essas informações de que foi traçado o ponto médio, foi marcado o ponto médio, e através da marcação de cada um desses pontos médios é traçado um segmento de reta, vamos então determinar o valor da incógnita x. Tá? O objetivo é encontrar o valor de x. Então, nós temos a medida aqui, ó, a medida da base maior, a medida da base média e a medida da base menor. Como é que a gente vai fazer para encontrar x? Bom, nós vamos aplicar na nossa formulazinha. Nós temos que f, quem é f? 2x mais 2. 2x mais 2 vai ser igual a AB, quem é AB? AD, perdão, D de dado. AD vai ser x mais 3, mais BC, que é 4x menos 3. Somando essas duas bases aqui, vamos dividir por 2, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Substituir os valores nessa formulazinha e encontrar o valor de x. Com isso, o valor de x, né? X representa a nossa incógnita, a nossa variável, tá bom? Então, vamos à resolução do problema. Você vai pegar o valor da base média. A base média é 2x mais 2. Esse valor aqui vai ser igual à soma das bases. Eu tenho que a base menor é x mais 3. Vamos colocar dentro do parêntese, gente, porque sempre que ocorre uma situação dessa forma, assim, vai sempre ter um jogo de sinal aí, tá? Então, eu tenho aqui a base menor, que é x mais 3, mas eu vou somar com a base maior. A base maior é 4x menos 3, certo? E a soma das duas bases, ó, vai ser dividido por 2, pois a gente está trabalhando a semissoma, tá? Então, lembra de colocar dentro do parênteses, porque sempre vai envolver um jogo de sinal, tá bom? Vamos arrumar, operar aqui o que dá pra gente fazer. Agora é só resolução. Então, você vai ter 2x mais 2, deixa como está, vai ser igual. Vamos eliminar o parêntese aqui? Então, aqui vai ficar o x mais 3 e aqui, ó, mais com esse daqui, ó, esse 4x que é positivo, vai ficar mais 4x. Mais com menos, menos 3. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Pessoal, esse 2 aqui, após a igualdade, ele está dividindo. Se eu trazer ele para antes da igualdade, ele vai passar multiplicando. Então, vamos fazer isso. Então, esse 2 aqui, tá? Eu vou trazer ele para antes da igualdade. Então, vai ficar 2, que multiplica quem? Tudo isso que está aqui. 2x mais 2, certo? Olha a operação que a gente fez. Estava dividindo, trocou a posição da igualdade, passa multiplicando. Igual, por enquanto deixa assim, tá? E o que sobrou? Sobrou esse numerador aqui.
Nesse numerador, gente, vamos operar os termos que são semelhantes. Ó, x mais 4x, isso daqui dá 5x. E o 3 menos 3, isso aqui vai dar zero. Então, a gente cancela, tá? Fica somente o 5x. Aí, aqui, gente, ó, vamos trabalhar a distributiva, ó. 2 que multiplica 2x, 4x, mais 2 que multiplica 2, 4, igual a 5x. Pronto, agora vamos só isolar a variável, né? Vamos ter 4x, vem para cá, menos 5x, igual, vai para lá, menos 4. 4x menos 5x, gente, isso daqui vai dar menos 1, né? 4 menos 5 dá menos 1, então a gente pode deixar menos x, igual a menos 4. Para não ter o valor negativo, né, vamos multiplicar aqui, ó, os dois membros por menos 1, tá? E aí, quando a gente multiplica por menos 1, esse menos com esse menos fica positivo. X vezes 1, x. Menos com menos vai ficar mais, 4 vezes 1, 4. Então, o valor da nossa variável x é 4. Percebam que a gente trabalha essa resolução, gente, aplicando basicamente as operações com polinômios, não é isso? Bom, agora vamos para um segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, vamos trabalhar um pouco mais a interpretação. Não temos aqui o desenho de um trapézio, mas a gente tem a informação na questão de que o cálculo que a gente vai fazer aqui é através das definições de um trapézio, certo? Então, a questão é o seguinte. A base média de um trapézio mede 14 centímetros. E a base maior excede a menor em 4 centímetros. Determine as medidas das bases, tá? Então, vamos entender aqui. Eu sei que em um trapézio nós temos a base menor, a base média e a base maior. Tenta mentalizar e visualizar esse trapézio, tá? Então, o que é que acontece? Aqui na questão diz o seguinte, que a base média desse trapézio é 14 centímetros. Então, na questão já foi dada a informação da base média. Então, vamos colocar essa informação aqui. Eu tenho que a base média mede 14 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, que a base média vai ser igual a 14 centímetros, tá? Agora, vamos para a outra parte da nossa interpretação. E a base maior excede a base menor em 4 centímetros. Gente, eu não sei, a questão não dá a informação da minha base menor. Se não dá essa informação, considera essa base menor como uma variável, um termo desconhecido. Então, a minha base menor eu vou chamar de x. Não sei quanto mede, a questão não informa. Mas ela informa que a base maior vai exceder. O que é exceder, gente? É mais, não é isso? Então, se é mais, vamos utilizar esse símbolo, essa adição. Então, o que é que acontece? A minha base maior vai exceder a base menor em 4 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? A minha base menor vai ser igual a minha base menor, que eu chamei de x, mais, por que mais? Porque vai exceder em quanto? Em 4 centímetros. Entenderam a interpretação? Para a gente montar isso aqui matematicamente. Isso aqui, gente, é como se fosse igual aquela explicação na videoaula que eu passei anteriormente, tá? Em uma das nossas aulas. É você trabalhar a linguagem corrente, o português, e trazer para a matemática. Então, aqui nessa questão, foi dado o valor da base média, que foi 14 centímetros. Já a base menor e a base maior não foi dado nenhum valor. Só disse que a maior excede, ou seja, vai ser o valor da minha base menor mais 4, tá? Como eu
eu não sei quem é minha base menor, é um termo desconhecido, chamei de x. E aí, no caso, como a base maior vai exceder a minha base menor, então fica x mais 4. Pronto, gente. Fizemos aqui, montamos aqui matematicamente a nossa situação. Agora, vamos para o cálculo. Pessoal, sabemos que o cálculo do teorema da base média você vai pegar a base média, vai ser igual à semissoma das outras duas bases. Então, vamos montar isso. Quem é a base média? A base média é 14. Ó, a base média é 14. 14 vai ser igual à semissoma das outras bases. Então, a base menor é x, mais a base maior vai ser x mais 4. Como é a semissoma, tudo isso vai dividir por 2. Então, entenda o seguinte, porque também eu coloquei esse parênteses. Eu tenho a base média, que é aquele segmento que vai ficar na metade do meu trapézio, vai ser igual à minha base menor, que a gente chamou de x, mais a base maior, que vai ser tudo isso, x mais 4. Fazendo aqui a operação, eliminando os parênteses, como é tudo positivo, não vai envolver jogo de sinal. Então, a gente tem a seguinte situação. Esse 2 aqui, ele não está multiplicando, eu vou trazer ele para cá, quer dizer, ele está dividindo, né? Posso trazer ele para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 14, 2 vezes 14, e a parte do numerador lá vai ficar x mais x mais 4. Resolvendo aqui essa minha equação, 2 vezes 14, gente, isso aqui dá 28, não é isso? 28 vai ser igual x mais x, 2x. 2x mais 4, operando aí os termos semelhantes. Agora, vamos trabalhar letras para um membro, números para o outro. Então, aqui eu vou deixar o 28, e lá está mais 4, vem para cá menos 4, igual a 2x. 28 menos 4, isso aqui dá 24, né? 24 vai ser igual a 2x, tá? E aí, trabalhando 24 igual a 2x ou 2x igual a 24, é a mesma coisa, gente. Então, aqui vai ficar 24 dividido por 2 igual a x, porque o 2 estava multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 2, isso daqui dá 12, igual a x. Ou 12 igual a x, ou x igual a 12, tanto faz. Pronto, gente, encontramos aí o valor da nossa variável. O resultado é x igual a 12 centímetros, certo? Então, é isso, pessoal. Se x é 12 centímetros, então, 12, a minha base menor, vale 12 centímetros. E a minha base maior vai valer 12 mais 4. No caso, 16, não é isso? Bom, pessoal, então é isso, tá? Se não entenderam, tenta rever novamente essa videoaula. O teorema da base média se resume na semissoma, é somar as bases e dividir por 2, tá? E o restante aí é cálculo, é aplicar os cálculos da nossa álgebra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a nossa próxima aula.